jogo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma lição, segunda lição desse último trimestre do ano de 2022. Hoje é a lição 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. A introdução ela diz o seguinte: a promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar refletindo sobre esse grande dia e esse grande período que a igreja vive. Quero estar dentro desta aula explicando para os alunos que nós estamos vivendo ainda a igreja do Pentecostes. Quando a igreja do Pentecostes acabar, é porque Jesus já arrebatou a sua igreja. Antes de entrar na lição, quero mandar um grande abraço para a irmã Laurita Pereira. Ela disse: oba, obrigado, presbítero Ademar, Deus abençoe sempre. Obrigado, irmã Laurita. Marcelo Honorato, ele é de Vila União, do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele disse: esse assunto vai trazer um grande aprendizado para nós. Parabéns pela forma que está ensinando. Wagner Gomes, de Glória Dourados, grande abraço e a paz do Senhor a todos vocês aí. Antônio Carneiro diz o seguinte: mais um assunto de extrema importância para a igreja atual. Ele fala que não está comum hoje nas igrejas, principalmente para as Assembleias de Deus, em que os atuais pastores parece que não estão dando a mínima aí para o crescimento pentecostal. Irmão Antônio Carneiro, precisamos preocupar mais. Foi a promessa prometida por Deus, né? O Espírito Santo ia estar conosco, nós não ficaríamos sozinhos. Vini Galiano, ele diz o seguinte: glória a Deus, e ele acredita que até o final desse semestre pode ser batizado no Espírito Santo. Que bom, vou estar falando sobre isso. Muitas pessoas têm dificuldade de receber batismo com o Espírito Santo, e eu vou estar falando, dando algumas pinceladas sobre isso aí, como receber o batismo com o Espírito Santo. Aguarde, me acompanhe até o final. Gostaria que você, que ainda não é inscrito, está passando no meu canal aqui pela primeira vez, se inscrevesse no meu canal. E gostaria que você compartilhasse esta aula, fizesse seu comentário e não esquecesse de dar o seu like. Isso é muito importante para o professor, quer dizer, uma injeção de ânimo no professor. Dentro do primeiro ponto, no objetivo da lição, nós vamos estar vendo sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Então eu vou estar ensinando sobre a promessa aí da vinda do Espírito Santo e mostrando que ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Vou partir aí do princípio que a promessa de Deus é para todos, para que ninguém possa se sentir excluído. Um diz assim: a promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo. O que o comentador está trazendo para nós que a promessa do Espírito Santo, do batismo, desse enchimento de poder, ele não surgiu somente ali no dia de Pentecostes. É uma promessa que vem já do Antigo Testamento, estava dentro de um projeto de Deus de avivar a sua igreja dentro desta nova aliança. O 1.1 diz assim: a promessa da vinda do Espírito Santo e a sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza os detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Deus revelou, né, a esse profeta, o profeta Joel, né? Vamos ver a expressão dele. O que ele disse quando Deus revelou? Deus revelando, o profeta Joel se expressa da seguinte maneira: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos,
os vossos mancebos terão visões, né? E também este derramamento será sobre servos e servas, quer dizer, sobre todos aqueles que acreditam na promessa. Então a ênfase profética do referido texto, né, que ele chama a nossa responsabilidade como cristão, e aqui ele diz assim: convertei-vos a mim, quer dizer, Deus dizendo, convertei-vos a mim, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Deus está dizendo, olha, o que está precisando mudar aí não é a veste de vocês, estão rasgando as vestes, que eles se rasgavam a veste e fazia jejum, né, se enrolava nas cinzas, assim, banhava com cinza, e ele está dizendo, olha, não é a veste que você está precisando rasgar, porque era um costume no Antigo Testamento, quando a pessoa estava num sério problema, né, e aí rasgava-se as vestes em sinal de humilhação a Deus. Mas Deus está pedindo assim: rasga o coração. Talvez você está fazendo tantas e tantas outras coisas e não está dando certo. Rasga o coração, quer dizer, abre o coração para Deus. Abre o coração para que Deus derrame das suas promessas em suas vidas. Então, feito tudo isso, então agora certamente ocorreria o derramamento do Espírito Santo. Deus quer que seu povo esteja preparado para receber esse tão grande poder. O 1.2 diz assim: a promessa da vinda do Espírito Santo, nas palavras de João Batista. Não há de ser por acaso que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João disse: olha, vem um aí, vocês estão me achando poderoso, mas vem um mais poderoso do que eu, que esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, o Espírito Santo deve ser um desejo do pentecostal de ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou estar falando mais sobre isso. Me acompanhe na lição que eu vou estar dando detalhes. Porque é importante. Temos o Espírito Santo? Temos. Ter o Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou estar explicando para vocês. Ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, é uma promessa de Jesus e que nós precisamos. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um dom dado por Deus. Porque João Batista dizia para o povo, quando estava ali pregando, ele já falava, embora o povo não entendesse o que era batismo, mas era uma profecia que ele estava dizendo. Ele dizia: olha, eu estou batizando vocês com água, que é para o arrependimento, mas aquele que vai vir, né, após mim, ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Lembra que naquele dia viram língua repartida como de fogo. Então, a respeito desse desejo de Jesus para que sejamos batizados com o Espírito Santo, podemos dizer que esse mesmo desejo de Jesus continua ecoando. Ele quer que nós sejamos revestidos. Ele quer que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo da promessa. Eu me lembro, né? Sou crente há 45 anos. E eu me lembro que a gente perguntava, o jovem perguntava para a jovem: você já foi selada com o Espírito Santo da promessa? Então havia uma preocupação, como o irmão Antônio Carneiro se expressou no seu comentário. Ele disse que existe pouca preocupação, muitos pastores não estão mais preocupados em ensinar as pessoas ao enchimento do Espírito Santo. Então, mas nós estamos vendo aqui que antes de subir ao céu, o Senhor Jesus disse aos 12: vocês recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo impulsiona nós ao evangelismo. O Espírito Santo nos impulsiona a louvar a Deus. Tem pessoas que querem receber o batismo com o Espírito Santo, mas não sabem por que quer receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi dado para que as pessoas enfrentassem as dificuldades daquele momento, encorajassem para enfrentar os modelos políticos da época e anunciar o Evangelho. Então esse Espírito Santo era dado aos escravos, aos servos, né? E às pessoas livres e às pessoas que não. E as mulheres, né? A vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então os judeus estavam ali reunidos naquele dia, né? E ouviram falar da graça de Deus
nos seus próprios idiomas. No dia, o batismo com o Espírito Santo, naquele dia, meus queridos irmãos, eles não só falavam em línguas estranhas, mas eles falavam em língua de outro povo que ali estava reunido, sem ter estudado, passando a mensagem do Evangelho através do revestimento de poder. Revestimento de poder é para que nós possamos passar o Evangelho à frente. O 1.3 diz assim: a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Jesus despede dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, né? Porque quando nós dizemos Jesus está aqui, nós estamos dizendo Jesus está aqui, na realidade Jesus está no céu, à direita de Deus. Quem está representando aqui é o Espírito Santo. Jesus está aqui entre nós, representado pelo Espírito Santo. Porque ele disse: eu vou para o Pai e enviarei outro. Ele não disse: eu vou ficar aqui. Não, eu vou enviar outro, eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. Nós precisamos entender essas coisas. Então, após Jesus ter sido levado ao céu, aí cumpriu o que ele tinha prometido, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Inaugura um novo tempo, conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda a parte a grandeza de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Veja bem, o batismo com o Espírito Santo não é para o nosso orgulho, não é para o nosso belo prazer. O batismo com o Espírito Santo é para que nós sejamos cheios, encorajados a anunciar por toda parte a grandeza de Deus. O Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós, ou a presença de Jesus em nós. Vamos para o ponto 2, que vamos mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui que a promessa se cumpre. O 2 diz assim: a promessa se cumpre. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve nos capítulos 2 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações. Então, glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoada promessa. Eu conheço pessoas que são crentes há muito tempo e nunca receberam o batismo com o Espírito Santo. Conheço pessoas que são ansiosas, desejosas de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, Deus exige santificação de nossas vidas, mas nós não vamos ser batizados com o Espírito Santo pelo nosso mérito. Tem muita gente que está de forma errada pedindo o batismo com o Espírito Santo e não consegue receber porque eles veem as suas dificuldades. Como que nós devemos pedir o batismo com o Espírito Santo? É um dom de Deus, que Deus dá gratuitamente a seu servo. Então, quando você vai orar, presta atenção aqui, irmãos. Quando você vai orar para pedir o selo da promessa, ser batizado com o Espírito Santo, o que você tem que fazer? Primeiro, você faz aquela oração, né, de engrandecimento a Deus, ok? Você vai reconhecer Deus como soberano, todo-poderoso. Depois tu vai, dentro da oração, pedir a Deus misericórdia pelas tuas fraquezas. Apresenta dessa forma. Eu quero que no final dessa lição, como o querido irmão falou, né? Então, que a espera até no final desse semestre ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero dar algumas dicas que às vezes muitas pessoas não recebem, porque pedem de forma errada. Então eu estou ensinando. Eu já falei, a hora que você ajoelha, primeiro reconhecer a grandeza de Deus, todo o poder. Depois, reconhecer a graça de Deus na sua vida, a misericórdia. Por ser homens falhos, homens pecadores, nem merecíamos a salvação, um dom de Deus. E aí depois você fala a Deus do desejo de ser selado com a promessa. Não fica olhando assim para os teus defeitos. Tem muitas pessoas que vai buscar o batismo com o Espírito Santo e fica olhando para os defeitos dele. Ah, mas tal tempo eu fiz isso, Deus não vai me batizar por isso ou por aquilo. Irmãos, dom é graça, é gratuito. É gratuito, é o dom de Deus que Ele vai te dar. Quantas vezes, às vezes pessoas entram toda do jeito que vem do mundo, entram na igreja. E aí quando entra, Jesus batiza com o Espírito Santo. Se Jesus batiza essas pessoas com o Espírito Santo na chegada, por que não vai batizar você?
Então, para de olhar para os teus defeitos, olhe para a grandeza de Deus. Olha que Ele prometeu que seria para todos, esse dom seria para todos. Pede ao Senhor, e aí, meus queridos, começa a glorificar a Deus. Glorifique a Deus o tempo todo. Senhor, eu quero receber. E começa a glorificar a Deus. Glória a Deus. Deus, tu és grande de coração. Daqui a pouco você vai se encher. Quando você pensa, não, você começa a falar em línguas estranhas. Mas não pense que você vai receber o batismo do Espírito Santo porque você merece. Ou você não vai receber porque você não merece. Porque você olha, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, até quando dizemos da salvação, às vezes nós ficamos até meio duvidosos, que eu sou tão falho. Será que... Mas não é. Jesus Cristo nos colocou como justo. Então, peça com fé. Peça a Deus, é um dom. Senhor, eu quero ser selado com a tua promessa. Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Não precisa você estar olhando para o outro ou desviando o pensamento. Reconheça a grandeza de Deus. Louve a Deus. Reconheça a misericórdia dele. E comece a glorificar. Nem que você passe aí 1 hora glorificando Deus, sendo do fundo da tua alma, glorificando com a alma, tu vai ser batizado com o Espírito Santo. O 2:1 diz assim: Espírito Santo, o ensinador. Não resta dúvida de que a promessa que o Espírito Santo seria nosso ensinador é perceptível em nossa vida. Irmãos, através do Espírito Santo, veja o que os discípulos saíram. Jerusalém perseguida e uns morrendo e outros pregando o Evangelho. Então o Espírito Santo pode ir ajudar todo crente a interpretar, compreender corretamente a palavra de Deus e a sua obra contínua neste mundo. Você não pode ser batizado com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo e não tentar se envolver na obra de Deus. Então, sobre essas verdades, temos de nos situar daquilo que está escrito. Que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Então, você não pode ser guiado pela mentira. O 2.2 diz assim: Espírito Santo, o Consolador. Adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos seus discípulos que enviaria o Espírito Consolador. Falei lá na lição para vocês. Então o Espírito Santo pode ir ajudar todo crente a interpretar e compreender corretamente a palavra de Deus. Então é sobre esta verdade que eu estou ensinando. 2.1 diz assim: Espírito Santo, o ensinador. Não resta dúvida de que a promessa que o Espírito Santo seria o nosso ensinador é perceptível. Estou falando isso com vocês. Então ele irá nos ajudar. O Espírito Santo é consolador, como estou dizendo, ponto 2. Então, adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. Foi isso que ele prometeu. Fica em Jerusalém até que do alto eu vos envio aí a promessa de meu Pai. E ele disse, quando ele estava me ensinando para os discípulos, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Por quê? Porque Jesus consolava, meus queridos, aquele povo, até os próprios discípulos, numa ansiedade tremenda. Jesus vendo a cruz na sua frente, vendo por onde passar, e tendo que ser ainda aquele homem conselheiro, sofrendo e aconselhando. E o povo não querendo ficar sem Jesus, não. E Jesus: não, eu vou enviar outro Consolador para vocês. Então precisamos conhecer o Espírito Santo, pois é Ele que nos leva a Jesus. Então repare que Jesus vai para o Pai, porém Ele promete deixar o Consolador para estar conosco para sempre. Jamais ficaremos ou permanecemos só. Jesus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse Espírito Santo é o que está preparando, que está nos ensinando e preparando para o arrebatamento da igreja. O dia que Jesus voltar, nós subimos com o Espírito Santo. Essa terra ficará sem Espírito Santo. Sabia disso? O Espírito Santo está conosco. Nós somos a igreja do Pentecostes. Não deixamos de ser, não podemos deixar de pregar o Pentecostes, de ensinar sobre os dons espirituais, ensinar sobre o batismo no Espírito Santo, porque nós somos a igreja do arrebatamento, nós somos a igreja do Pentecostes.
A igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, somos nós. Nós estamos vivendo a era da igreja. E esta igreja, ela é direcionada, ela é dirigida pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Jesus. Então precisamos entender que o Espírito Santo reside no crente, isso é em nós, a fim de ajudar em nossa caminhada cristã. O 2 e 3 diz assim: o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Quantas pessoas conhecemos esses nossos familiares em meio à nossa roda de amigos que foram transformados pelo poder do Espírito Santo? São tantos exemplos, irmãos, de que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, vai além, né, de nos consolar. Ele nos auxilia, nos conduzindo à vitória sobre o pecado. Quando o nosso pensamento fazer alguma coisa, o Espírito Santo nos alerta, é pecado. O Espírito Santo nos acusa, faz com que a nossa consciência nos acuse, para que nós não voltamos ao pecado. Então a certeza desses pensamentos se dá por entendermos que o Espírito Santo opera na regeneração e renovação de nossa vida, segundo a misericórdia de Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, o que acontece? Deus transforma a vida do homem e da mulher, libertando do jugo do pecado e da opressão do mal. Então é por essa razão que não devemos resistir à ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que as nossas vidas sejam cada dia melhor, transformada pelo poder de Deus. Cada dia estamos mais perto do Senhor. Nós precisamos compreender essas coisas. Então vamos para o último ponto. Falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus. O 3 diz assim: o Espírito Santo prometido por Deus. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único. Pois o relato bíblico, meus queridos, atesta em outras ocasiões. Pedro foi lá quando viu que o evangelho estava sendo anunciado por Filipe. E ele foi lá e ele perguntou: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles nem ouvimos, nem sabemos o que é isso. E aí as pessoas receberam o batismo, não foi um assunto isolado. Pedro vai pregar na casa de Cornélio, recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele fica admirado que também o Espírito Santo chegou para os gentios. Simão fica tão admirado com aquilo que quer comprar por dinheiro para ter o mesmo dom. Então, ao longo da história da igreja e até os nossos dias, o Espírito Santo vem fazendo a diferença na adoração e no serviço do reino de Deus. O 3:1 diz assim: o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Gutierrez Siqueira, em sua obra O Espírito e a Palavra, afirmou a crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração e um pilar do pentecostalismo. Então, sem doutrina, a busca efetiva do batismo no Espírito Santo não existe no Pentecostes, nos irmãos pentecostais. O batismo com o Espírito Santo, para nós que somos pentecostais, é o cumprimento da promessa do Pai desde o Antigo Testamento. Quem não quer crer, não crê. Nós cremos desta forma, aqueles 120 creram e foram batizados. O 3:2 diz assim: a promessa se cumpriu no Pentecoste. O Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus, residir em nós. Então o Espírito Santo veio para ficar conosco, para estar conosco até a volta de Jesus. Então o trauma que os discípulos sofreram com a acusação de terem roubado o túmulo do mestre, né, ocasionou grandes dores e temores. Contudo, isso não foi suficiente para que eles abandonassem a fé. Olha, foram acusados de ter roubado o corpo de Jesus, foram acusados de tantas coisas, né? Então os cristãos que perseveraram fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes otorgava. Então, naquele ambiente ali no Pentecostes, cumpriu-se a promessa de Deus e as pessoas ficaram admiradas. E naquele dia, numa pregação,
É quase 3.000 almas, ou cerca de 3.000 almas aceitaram a Cristo. O Espírito Santo é poder, impulsionando a pregação do Evangelho. Então no dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos em oração. E essas orações foram respondidas. E a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. 3.3, a promessa continua de pé. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Esta promessa não ficou restrita à igreja primitiva, pois eu disse agora que nós pertencemos à igreja de Pentecostes. O Espírito Santo é nosso amigo e está disponível a um relacionamento mais profundo com aqueles que desejam. Então, meus queridos, buscar a realização dessas promessas do alto em nossas vidas é uma necessidade de todos os crentes, para que possamos anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas. As pessoas tornaram-se evangelistas. Então por isso nós devemos rogar a Deus, né? Que assim como a igreja primitiva, o Espírito Santo também nos ajude, como ele ajudava a igreja primitiva, a sermos saudáveis na fé, sólidos no entendimento e zelosos na sustentação da chamada e do legítimo avivamento espiritual. Conclusão: temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos antigos e se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponível também para os nossos dias. Então, deve-se despertar em nós a vontade de cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo. Convido vocês para a próxima aula, lição 3, que vamos falar sobre a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Grande abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.